Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: quem não desiste alcança a vitória. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e eu vou ler dos versículos 46 ao 52. Vamos lá. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto ao caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando viu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Imagine você, Bartimeu, sentado ali à beira do caminho da estrada, sujo e empoeirado. Provavelmente, as pessoas levantavam poeira em cima dele enquanto viajavam pela estrada de Jericó, montadas em cavalos, mulas, camelos ou mesmo a pé. Faça um retrato mental dele, talvez, sacudindo um copo velho com as moedinhas que pedia aos transeuntes. Do ponto de vista natural, Bartimeu não tinha esperança, não tinha futuro. Era um mendigo cego, clamando a outras pessoas para o ajudarem, pelo menos, a sobrevivência mínima. Quando falamos em mendigo, temos a ideia de uma pessoa suja, empoeirada, despenteada, vestida de roupas já rasgadas. Que esperança Bartimeu tinha? Provavelmente era tão dependente dos outros que não podia se locomover sem alguém o levar pela mão. No meio dessa triste falta de esperança, Bartimeu tomou consciência, de repente, de uma comoção na rua. É provável que tenha estendido a mão, tateando, até conseguir puxar a orla da roupa de algum transeunte e perguntar: o que está acontecendo? Não via nada, e a única maneira de saber algo dos acontecimentos era mediante o que ouvia e o que os outros lhe contavam. Naquele dia, o cego Bartimeu, na estrada de Jericó, deve ter ouvido que alguma coisa incomum estava acontecendo muito tempo antes de Jesus chegar perto dele. Possivelmente, alguém lhe respondeu: Jesus de Nazaré vai passar por aqui. Você pode imaginar aquele pobre mendigo, cego, ao escutar aquela notícia? Provavelmente estava sentado no chão, recebendo a poeira levantada pelas sandálias da multidão e toda a comoção. E então ficou sabendo que Jesus de Nazaré estava para passar perto dele. A reação de Bartimeu diante daquelas palavras é deixada à nossa conjectura, mas posso mesmo imaginá-lo perguntando: Jesus de Nazaré não é o homem que está curando todas aquelas pessoas? É Jesus, o homem que dizem ser ungido por Deus para praticar o bem e para curar todos os oprimidos do diabo? Jesus de Nazaré é aquele homem que chamam de operador de milagres? Sim, é Jesus Cristo, aquele que cura e que liberta os homens. Com o reconhecimento de que era Jesus quem se aproximava, quase podemos ver Bartimeu colocar-se em pé de um só pulo. Não podia ver nada, mas podia escutar e podia falar. A Bíblia diz que ele se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Imediatamente aqueles que estavam ao seu redor começaram a mandá-lo sentar-se e ficar quieto, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas note que Bartimeu se recusou a desistir. Não se deixou desanimar. Ele sabia o que queria da parte de Deus. E a sua fé não aceitaria uma resposta negativa. Realmente, quanto mais a multidão queria abafar a sua fé, tanto mais Bartimeu exclamava. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu soltou um grito alto porque queria atrair a atenção do mestre. A sua fé não queria uma recusa. A fé sempre exige uma resposta. Bartimeu queria receber algo de Deus. Queria ver. A fé expressa diante de Deus os seus desejos. Não é silenciosa e nem passiva. Pede para ser ouvida nos átrios do céu. A Bíblia não diz que Bartimeu simplesmente se sentava em silêncio, dizendo de si para si: pois bem, talvez se eu ficar quieto e simplesmente projetar os meus pensamentos até Jesus, ele passará e me tocará e ficarei curado. Não. A fé que Bartimeu tinha não era passiva. Não dizia aquilo que ouvimos tantas pessoas dizerem em nossos dias. E por isso, nada recebem de Deus. Ora, se for da vontade de Deus, Jesus me curará. Não, a fé forte não desiste. Não se deixa silenciar, não se deixa repudiar, porque sabe que Deus atenderá das alturas. A fé de Bartimeu era forte e insistente, e gritava cada vez mais alto, pela fé, sabendo que Jesus o escutaria. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja os obstáculos que existiam entre Bartimeu e a resposta à sua oração. Um deles foi a multidão que acompanhava Jesus enquanto viajava pela estrada de Jericó. Provavelmente havia muitas pessoas religiosas naqueles dias que não aguentavam o som da fé, conforme lhe saía dos lábios de Bartimeu, e eram esses aqueles que sempre mandavam Bartimeu se calar. Bartimeu resolveu que nenhum obstáculo iria impedi-lo de receber de Deus aquilo que desejava. Independentemente das tradições religiosas, ninguém iria obrigar Bartimeu a ficar quieto e perder a bênção que iria receber de Deus. Aquele mendigo cego tinha bom senso e fé suficientes para clamar a Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero tornar a ver. Deus escuta o clamor sincero da fé. Enquanto Jesus andava por aquela estrada poeirenta de Jericó, ele ouviu de repente alguém chamar o seu nome, e parecia um grito desesperado. Jesus Cristo de Nazaré parou de repente ao escutar aquele clamor penetrante da fé. Era uma voz cheia de fé, que não desiste e que não quer ser silenciada. Bartimeu tinha a convicção de que o poder de Deus operava em seu favor. Isso é fé. Não quis perder a sua oportunidade de receber o melhor de Deus para a sua vida. No que dizia respeito a Bartimeu, era agora ou nunca, porque não saberia se Jesus passaria outra vez por lá. Bartimeu sabia que aquela era a sua hora e precisava tomar posse da sua cura, com um tipo impetuoso de fé que não podia ser recusada. E eu pergunto a você: você tem esse tipo de fé que não aceita uma resposta negativa? Está na hora de começar a clamar a Deus com uma voz de fé que não quer ser recusada. O clamor da fé não quer ser silenciado e não pode ser apagado.
O clamor da fé genuína nunca desistirá, nem perderá a esperança. Não deixe que o diabo lhe roube aquilo que você tem por direito, através de dizer a você que Deus não atenderá a sua oração. A Bíblia diz que Deus sempre escuta o clamor dos justos. Salmo 34, versículo 15. Coloque Satanás no seu lugar certo, juntamente com as dúvidas e a incredulidade que ele quer despertar. Use o nome de Jesus para isso. Se recuse a desistir e poderá receber da parte de Deus tudo quanto deseja. A fé recebe uma resposta de Deus. Jesus deu ordem para Bartimeu ser levado até ele. Parou Jesus e disse: chamai-o. Aquela mesma multidão que tentava silenciar Bartimeu uns minutos antes começou a empurrá-lo para a frente. Embora os olhos cegos de Bartimeu não conseguissem ver, ele escutava a voz do mestre. E quando Jesus disse: que queres que eu te faça? Ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. Bartimeu começou a se regozijar e a louvar a Deus quando ouviu a resposta de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu tinha muitas oportunidades para desistir, mas porque se recusou a ceder diante das circunstâncias e dos obstáculos que tinham procurado bloquear o seu caminho, passou a seguir Jesus, regozijando-se. À medida que você começa a ter fé em Deus para receber as coisas que Ele lhe prometeu, provavelmente você terá muitas oportunidades para desistir por causa dos problemas e dos obstáculos que procurarão bloquear o seu caminho. Talvez você até mesmo ouça pessoas tentando lhe dizer: as promessas de Deus não são para nós hoje, eram somente para as pessoas que viviam lá naqueles tempos de Jesus. Você também provavelmente ouvirá a voz da dúvida e da incredulidade que procurará convencê-lo. Deus não se importa com você. Mas quem disser isso é mentiroso, porque em 1 Pedro 5,7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bartimeu recebeu a sua resposta de Deus. Recebeu da parte de Deus o que ele queria, porque não comprometeu a sua fé em Deus. Cuidemos para que ninguém entre nós transija a nossa fé e aceite menos do que o melhor de Deus para a nossa própria vida. Não sei o que você vai fazer, mas eu quero receber o máximo que Deus tem para oferecer. Avançarei até a vitória, porque a palavra de Deus declara que somos mais do que vencedores e a vitória nos pertence em todas as circunstâncias. Na fé não há derrota. Se você viver uma vida agradável a Deus e reivindicar o que legitimamente lhe pertence, segundo a palavra de Deus, não há maneira de ser derrotado. Então, receba, já pelos olhos da fé, a sua vitória, o seu milagre, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apesar das circunstâncias, embora os obstáculos ou mesmo as pessoas queiram nos paralisar, neste momento, Pai, nós estamos firmes e decididos a não recuar. Estamos decididos a não desistir. E por isso, eu te peço, Pai, visita essa pessoa que está agora nos ouvindo e que toda tristeza, todo desânimo façam com que ela tome a decisão e a posição de avançar, de seguir em frente e de perseverar, não desistir, porque ela tem a convicção de que a palavra de Deus
nos garante a vitória, porque está escrito que o Senhor já nos deu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E também está escrito que toda a vitória nos pertence. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque pelos olhos da fé eu recebo a minha vitória, o meu milagre, e com certeza todas as pessoas que nos ouvem também estão agora, neste momento, recebendo a sua bênção, o seu milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like neste canal Igreja Poder de Cristo. Bispa Fátima, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos e irmãs. Glória a Deus. Amém e graças a Deus.